zeros, que é aquela matriz que a gente obtém no pivoteamento com o objetivo de produzir zeros. Qual é a ação, qual é o efeito dessa ação de multiplicar uma linha por uma constante, somar com outra e deixar no lugar dessa outra, ou seja, de multiplicar por isso aqui? O determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante dessa, vezes o determinante dessa. Só que o determinante dessa aqui é 1, ou seja, o determinante não se altera. E essa propriedade é que eu acho realmente a importante, tá? O determinante não se altera. E agora a gente volta para aquele exemplo. E a gente volta para aquele exemplo fazendo o seguinte, já que o determinante não se altera, eu não estou aqui querendo resolver um sistema, então eu não vou me preocupar com um pivô igual a 1, com fazer aquele pivoteamento naquela sequência, naquela ordem, com aquele objetivo final do sistema. Eu só vou me preocupar aqui em produzir um zero, só isso, não em obter forma escada. Por isso que eu não vou pegar esse 2 e servir de base, transformar e tal. O objetivo aqui não é resolver sistema, é só produzir um zero naquela linha que a gente já tinha usado como base. E como que você produz um zero nessa linha aqui? Por exemplo, se você multiplicar esta... Espera aí. Se você multiplicar a coluna 1... Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Acho que sim. Se você multiplicar a coluna 1 por menos 5, ó, a operação elementar aqui, eu não estou preocupado em sistema, então eu não estou preocupado em fazer nas linhas e nem em pivotear nada. Eu só estou preocupado em fazer uma operação elementar que a gente já discutiu. A rigor eu não discuti, né, porque eu falei das linhas e daí agora fui para a coluna. Mas é imediato também de a gente ver que se eu fizer as operações elementares nas colunas, também o determinante vai ter as mesmas propriedades. Nesse caso, desse tipo de operação, ele não se altera, tá? Desculpe que eu não comentei ali das colunas, vale a mesma coisa. Então, vamos aplicar na coluna que o determinante não vai se alterar. Multiplica essa coluna 1 por menos 5, soma com a coluna 2 e deixa como nova coluna 2. Deu isso aqui, né? Ó, menos 10 mais menos 1 dá menos 11, menos 20 mais 1 dá 21, menos 5 mais 5, 0, 0 mais 8, 8. Pronto. Então, o determinante da nossa matriz, que a gente já tinha escrito aquela hora, é o mesmo que o determinante dessa, porque a operação elementar que eu apliquei é uma que não altera. E agora, o determinante dessa, eu posso basear nessa terceira linha de novo, só que agora só tem um cofator para calcular. E o número aqui é 1, linha 3, coluna 1, dá par, então aquele menos 1 elevado a I mais J é 1, ou seja, com esse 1 aqui e com soma de linha e coluna do 1 ser par, o determinante dessa matriz, que é o mesmo que o determinante dessa matriz, é simplesmente você apagar. Aqui eu consegui apagar, ó, ficou bonitinho, né? Aqui eu consegui apagar a linha e a coluna, ó, a linha e a coluna daquele 1, eles aparecem aqui em branquinho, né? Mas se você apagar a linha e a coluna dele, o menos 1 elevado a 3 mais 1 é positivo, é mais 1. O 1 é o número que eu vou multiplicar pelo cofator, portanto 1, e portanto vai ser o cofator. E o que é o cofator nesse caso? É o determinante do que sobrou, tá? Então, se você calcular o determinante disso que sobrou, vai ser o determinante dessa matriz, que vai ser o determinante dessa matriz, tá bom? Então, um exemplozinho bem simples aí. Agora, vamos para o outro tópico, deixa eu ver aqui, eu ainda tenho um tempo, tá? O meu objetivo é concluir essa discussão de tudo que está nesses slides, que fala de matrizes, sistemas e determinantes, então eu vou ter que correr um pouquinho, porque tem umas coisas importantes que estão no final aqui. Matriz adjunta. A matriz adjunta é simplesmente você calcular o cofator de cada posição. Com o cofator de cada posição, você gerou uma outra matriz do mesmo tamanho. E daí transpõe essa matriz, tá? É isso. Calcula o cofator de cada posição em J, da matriz A, tá? Calcula o cofator, do jeito que a gente já tinha discutido. E daí, você pega esses cofatores e coloca de forma transposta. Então, pode ver aqui, ó, olha a primeira linha aqui. Essa primeira linha, tá vendo que, na verdade, são os cofatores da primeira coluna da matriz A, ó,
coluna 1, coluna 1, coluna 1, tá vendo? Então, ó, os cofatores da coluna 1 estão aqui na primeira linha. Os cofatores da coluna 2, aqui, ó, estão na segunda linha. Por isso, transposta da matriz dos cofatores. Eu peguei os cofatores da linha 1, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó, linha 1, linha 1, linha 1. Os cofatores da linha 1, coloquei de pé, estão aqui na coluna 1 da adjunta. Então, a adjunta de A, representada assim, nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. E agora que vem o legal, né? Essa propriedade aqui. Teorema. O produto de uma matriz pela sua adjunta, aqui está a adjunta, tá? É o mesmo que você pegar a identidade e multiplicar pelo determinante da matriz, tá? Ou seja, vai ter determinante na diagonal e 0 no resto. Isso aqui não é tão imediato de verificar. A diagonal dessa matriz produto, que é pegar, por exemplo, a primeira linha pela primeira coluna. Ó, diagonal. Primeira linha, primeira coluna. O que é primeira linha pela primeira coluna? É essa conta aqui, ó, com i igual a 1. Ora, mas essa conta aqui a gente já viu, é Laplace. E Laplace é o determinante de A. Segunda linha, segunda coluna. É isso aqui, de novo, com i igual a 2. É o Laplace, é o determinante de A. Então, aqui, para a gente entender bem e se convencer e estar demonstrado que o produto de uma matriz pela adjunta é determinante dela vezes a identidade, só resta a gente ver os zeros da matriz identidade, os zeros que tem aqui fora a diagonal. Será que quando você multiplica, por exemplo, a segunda linha pela primeira coluna, vai dar zero? A segunda linha pela quarta coluna, vai dar zero? Ou seja, uma linha por uma coluna diferente. A linha I por uma coluna J diferente de I. Será que vai dar zero? Bem, vai. E de novo por Laplace, só que não Laplace na matriz A, mas Laplace numa matriz conveniente. Eu aqui, para deixar a essência e ter espaço no slide, eu não quis pôr os pontilhados de reticências, então eu coloquei dimensão 3, para a gente entender a ideia. Mas eu poderia, se eu tivesse mais espaço, pôr pontilhado, dimensão n, e fazer como está aqui em cima, tá tudo pontilhadinho assim, tá? As reticências. Mas a essência ia ficar um pouco ofuscada. Então, a essência dessa propriedade, a gente vai ver no caso 3×3, mas ela vale n por n. Que matriz conveniente é essa? Vocês estão vendo que aqui o que está em preto é a matriz A, as duas linhas da matriz A, né? Só que a terceira linha da matriz A, o que eu fiz? E no lugar dela eu repeti a segunda linha. Pois bem, vamos aplicar Laplace nesta matriz. Então, por um lado, pelo lado da direita, quando você aplica Laplace nessa matriz aqui, você vai ter o determinante dela. E eu vou aplicar Laplace servindo como base, usando como base a terceira linha. Terceira linha dessa matriz, não é da matriz A, hein? É dessa matriz aqui. Terceira linha, então eu vou pegar esse elemento vezes o cofator dessa posição aqui, mais esse elemento vezes o cofator dessa posição, mais esse elemento vezes o cofator dessa posição. Tá aqui, ó. Esse número aqui, que é o A21, que eu trouxe aqui para baixo, vezes o cofator dessa posição. Mas o que é o cofator dessa posição? Ora, você, quando calcula o cofator dessas posições aqui, você vai ter que eliminar isso aqui e eliminar a coluna correspondente e calcular um determinante. Mas quando você elimina isso aqui, o que sobra é tudo da matriz A. Então, o cofator dessa posição aqui para essa matriz diferente aqui, você vai eliminar essa linha. Vai sobrar exatamente o que tinha da A. Ou seja, é o mesmo cofator da A dessa posição aqui, que é 3,1. Tá vendo? Então, veja só que o que apareceu aqui no lado direito é você pegar a linha 2 da matriz A, ó, tá vendo aqui, ó, a linha 2 da matriz A, e multiplicar não pela linha 2 dos cofatores, não pelos cofatores da linha 2, ó, são os cofatores da linha 3. Eu peguei a linha 2 de A, só que usei os cofatores da linha 3 de A. É o determinante dessa matriz. Por um lado, aplicando o Laplace. Mas, por outro lado, esse determinante é zero. Por quê? Podem responder. Por que é zero? Duas linhas iguais, né? Duas linhas iguais. Tá? Então, aplicando o Laplace de um jeito ou de outro, a gente prova essa propriedade aqui.
que A vezes a adjunta de A é o determinante de A vezes a identidade. E com isso, a gente tem um segundo jeito de calcular a inversa, ou de expressar a inversa. Mais do que calcular por um procedimento que não é uma fórmula, diferente de lá que era um procedimento e não era uma fórmula, aqui a gente tem uma fórmula para a inversa. Isso é uma diferença importante nesses dois jeitos de você obter a inversa de uma matriz. Um por uma fórmula, como agora, e o lado de trás por um procedimento iterativo, né, por um pivoteamento. Então, se a matriz A tem determinante não nulo, ela vai ter inversa, e mais, a inversa dela é isso aqui. E essa fórmula, ela decorre imediatamente do que a gente acabou de provar. A vezes adjunta é determinante de A vezes identidade. Como a matriz A tem determinante não nulo, eu posso pegar esse determinante e passar dividindo aqui, e é justamente o que está escrito ali, tá? Então, é algo realmente trivial. Exercício, tá? Isso aqui, basicamente, são os passos da demonstração. Detalhamento, vocês podem entender melhor e detalhar melhor em casa depois, mas essencialmente é isso. Vou deixar como tarefa o exercício de provar a recíproca. Né? Aqui, ó, se o determinante é não nulo, então ela é invertível. E a recíproca, se ela for invertível, posso concluir que o determinante é não nulo, ou ainda poderia ter uma matriz invertível com determinante nulo? Vamos provar que não. Isso é um exercício, não vou discutir aqui, vou deixar como tarefa, tá? Um outro exercício que eu tinha até colocado os passos aqui, mas eu vou pular e vai ficar como tarefa, é esse aqui. Mostrar que o determinante da adjunta é o determinante da A elevado a n menos 1. Tá? Eu até coloquei os passos aqui, mas eu vou passar bem rápido, porque eu quero chegar num ponto mais importante dessa parte de determinantes. Então, os passos, eu não vou passar aqui, só um alerta na hora de vocês fazerem o exercício. Bem, vocês têm os slides, né? Então, vocês podem olhar a solução, mas eu recomendo que vocês não olhem a solução, essa que está aqui, ó. Não olhem isso que está aqui, tá? Passei bem rápido, não olhem. Tentem fazer, só olhem esse alerta aqui. O caso determinante zero, tome cuidado com ele. Tente fazer, depois você olha os passos que eu coloquei nos slides, tá bom? Então, eu vou passar rapidinho para não dar spoiler e vamos para o que interessa para finalizar nossa aula de hoje. Voltando aos sistemas. Então, agora a gente vai poder classificar não, resolver um sistema usando a adjunta. Bem, então, suponha que a matriz A é quadrada, ou seja, o sistema tem o mesmo número de equações incógnitas. Suponha que a matriz é invertível. Se ela é invertível, eu multiplico pela inversa aqui, e a solução do sistema é única. É A menos 1B. A questão é, quem é A menos 1B? Quem é A menos 1B? Nós vamos provar agora, também vai ser rapidinho, é uma sequência de passos, e que as lacunas vocês também vão dar conta de entender depois e olhar com calma depois. Então, esses slides, eles servem também como material de estudo, justamente no sentido de que vocês vão ter que preencher coisas que não ficaram claras ao longo da aula. Porque o objetivo aqui dos slides dessa aula de hoje não é detalhar e fazer com que vocês entendam tudo nesse momento. É impossível, Mas é justamente deixar essas lacunas que vão servir como exercício, vão servir como motivação para vocês buscarem material na internet, com os colegas, enfim, material impresso que vocês já têm. E é isso, é dessa maneira que vocês vão aprender realmente a álgebra linear. Mesmo que eu ficasse aqui 3 dias só nesses slides, ainda assim não adiantaria, porque enquanto você não tiver a iniciativa de fazer sozinho, tentar entender sozinho com calma e com tempo, não aprende, tá? Então, não fique bravo comigo se eu estou passando rápido e deixando muitas lacunas. É de propósito, E também porque o curso não é de 1.500 horas, é um curso de 22 horas. Ou 20 horas, porque é a minha parte e ainda tem a prova, então 20 horas que eu vou ter para 20 horas aula, ou menos, na verdade, 16 horas aula, tá? Solução do sistema é dada por isso aqui. Isso eu acho que vocês aprendem também no ensino médio, eu aprendi no ensino médio. Você pega a matriz A, troca a coluna J pelo vetor B, calcula o determinante, isso é o numerador.
E embaixo, o determinante de A que é não nulo. Isso aqui dá a componente J da solução única, tá? Essa conta não é difícil de ver, tá? E por que não é difícil de ver? Bem, a gente acabou de ver uma fórmula para a inversa, que é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta. Ora, agora vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta aqui. O que é uma componente disso aqui, que é uma componente do x estrela? Por exemplo, a primeira componente é pegar essa primeira linha e essa primeira coluna e depois dividir pelo determinante. Então, o nosso teorema vai estar, digamos, demonstrado se a gente enxergar que cada linha aqui multiplicada pelo B, né, que está nesse parênteses aqui, é o mesmo que o determinante dessa matriz que foi colocada aqui, a J, onde é a A trocada a coluna J pelo vetor B. Pega A, apaga a coluna J, põe o vetor B no lugar e calcula o determinante. Se a gente verificar que essa somatória aqui do parênteses é o determinante dessa matriz AJ, acabou, tá? E isso a gente vai ver, de novo eu vou pegar um exemplo 3x3 para ficar simples e vou escolher a terceira coluna, tá? Então vamos ver a A3. É pegar a terceira coluna de A, joga fora e no lugar dela põe o B. E aqui, de novo, aplica Laplace nessa coluna dessa matriz conveniente. Quando você aplica Laplace com base nessa coluna, ao pegar os cofatores dessa coluna, você vai eliminar essa coluna. E, portanto, o que sobra é a própria matriz A, que são os cofatores da própria A. Então, aquilo realmente fica verificado. Ó. Multiplicar os BJs pelos cofatores da posição, né, IJ, né, no caso aqui eu peguei I igual a 1. É justamente o determinante daquela matriz AJ, tá? Então, fica demonstrado o teorema, tá? Bem, eu tenho então mais duas questões para discutir e com isso eu encerro a aula. Nesse teorema aqui, a hipótese é que o determinante é não nulo, ele é um denominador, né? E se o determinante for zero? Dá para dizer alguma coisa? Eu tenho certeza que muita gente já estudou, já aprendeu alguma coisa, e tenho certeza também que muita gente já estudou, já viu e já aprendeu, e talvez por um mal-entendido, ou talvez por uma distração do professor, ou por um erro no livro didático lá do ensino médio, e que isso foi levando, e eu tenho certeza que muita gente aprendeu um fato que não é verdadeiro. E é o que a gente vai ver agora, eu acho que mais 5 minutos, quem sabe, seja suficiente para eu encerrar a aula, mas eu preciso encerrar com esse alerta, com esse fato, tá? E tem a ver com essa pergunta. Então, quando o determinante de A é diferente de zero, o sistema tem solução única, e a gente acabou de ver que a solução é dada por essa expressão aqui. Cada componente do vetor solução é dado por essa expressão. Mas quando o determinante de A é zero? Bem, aí a gente tem um teorema, que é o seguinte. Se algum... Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Se algum desses determinantes, for diferente de zero, e o determinante de A for zero, ó, se algum deles for diferente de zero, e o determinante for zero, o sistema vai ser impossível. Pode bater o martelo, pode pôr a mão no fogo, que isso é um teorema mesmo. E, basicamente, as ideias da demonstração disso são as seguintes. Como o determinante de A é zero, o posto é menor que N. Mas como você trocando a coluna J de A pelo B e o determinante deu diferente de zero, o posto dessa matriz é N. Ora, quando você pegar a matriz ampliada, é você só pôr a B além da matriz A. Então, o posto vai ser N. E, portanto, posto diferente, ampliado em coeficientes, o sistema é impossível. Tá? Então, aqui está a essência da demonstração. Então, de novo, o nosso teorema, quando a matriz tem determinante não nulo. Tá? E agora, só falta analisar o caso. E se determinante de A é zero, e todos os outros determinantes de AJ aqui também são iguais a zero, para todo J. Dá para dizer que o sistema é possível e indeterminado? Eu acho que eu já, de certo modo, já respondi, né? Spoiler, até no tom da fala que eu usei, né?
de fato, é tentador, né, a gente concluir isso, porque, é 0, 0, então é 0 sobre 0, eu aprendi em cálculo que 0 sobre 0 é determinação, e então, bem, o meu chute é sistema possível indeterminado. Mas aí que está a questão, que é o que eu queria fechar a aula de hoje, é que não, tá? E esse não, e essa ênfase, é porque, de fato, tem livros que tinham, pelo menos, né, livros com esse fato como verdadeiro, e é falso. Tá? E daí alguns professores acabavam aprendendo por esses livros, repassando para esses alunos, então era um ciclo vicioso que perpetuava essa coisa, tá? Mas é falso, tá? E pegue essa matriz aqui, ó. Esse lambda, ponha o valor que você quiser no lugar de lambda, tá? Pode pôr lambda igual a 10, lambda igual a 1000, lambda igual a 5, não importa. Não importa quem seja o vetor B, na verdade, tá? Bem, importa quem é o vetor B, sim, mas não importa quem é esse lambda por enquanto. Já a gente dá valores para lambda. Bem, olha essa matriz aqui, ó. As colunas são proporcionais, né? O determinante dela é 0. Agora, pegue esse vetor aqui e, sem se importar quem é lambda, pegue esse vetor e coloque no lugar da primeira, ou no lugar da segunda, ou no lugar da terceira. Para formar ou a A1, ou a A2, ou a A3. Quanto vai dar o determinante? Apague a coluna 1 e coloque esse vetor. O que sobrou, 2, 4, 2 e 1, 2, 1, é proporcional, determinante 0 também. Põe no lugar da coluna 2. O que sobrou, determinante 0. Põe no lugar da coluna 3 também. Então, perceba que essa condição aqui, ó, da primeira bolinha, se verifica. No entanto, se lambda é igual a 1, você vai ver que esse sistema é possível e indeterminado. Mas se lambda é diferente de 1, isso dá uma equação impossível. Olha só, x1 mais 2x2 mais x3 igual a 1 na primeira equação, e na terceira, x1 mais 2x2 mais x1, a mesma coisa, só que agora igual a lambda. Coloque lambda igual a 10. Vai dar incompatível com a primeira equação do sistema, tá? Bem, pessoal, então, com isso, eu encerro aqui. Realmente foi mais apurado do que eu imaginava. Talvez no início eu gastei mais tempo que devia, não sei, mas eu acho que, de qualquer modo, eu vou parar a gravação agora.